Olá, a paz do Senhor, feliz Páscoa. Que bom que nós estamos juntos na escola dominical para aprender o melhor de Deus e para celebrarmos a Páscoa. A Páscoa ela também é muito importante para os cristãos, não somente para os judeus, mas com motivos diferentes. Os judeus celebram até hoje a Páscoa. No entanto, eles comemoram a libertação do povo de Israel do Egito. Nós não celebramos isso. Nós comemoramos, nós celebramos, nós vivemos a Páscoa, porque a Páscoa para os cristãos representa a morte e principalmente a ressurreição de Cristo. Então, feliz Páscoa! Que grande oportunidade que nós temos de celebrar a ressurreição de Cristo na escola dominical, no culto da família com a escola dominical, de aprender o melhor de Deus, de começar muito bem a semana. Nós estamos começando a semana com o melhor, começando a semana com a palavra de Deus, começando a semana com a nossa escola dominical. Hoje, neste final de semana, embora já seja o primeiro final de semana do mês de abril, hoje nós encerramos o trimestre dos estudos do que se refere à carta aos Romanos. E somente no próximo final de semana, no segundo final de semana de abril, é que nós abriremos o estudo trimestral do nosso próximo tema, santificação e a história da Igreja, da Assembleia de Deus em Belém. Então, hoje, olha só, a carta aos Romanos é o que juntos nós vamos encerrar esse precioso estudo, um estudo trimestral. O trimestre propriamente dito, janeiro, fevereiro, março, acabou. Mas o estudo trimestral ainda não. Por uma questão de contagem aí do calendário, nesse trimestre teve somente 12 domingos, mas o próximo trimestre haverão 14 domingos. Então, no final vai dar tudo certo, o nosso estudo não é engessado, o nosso estudo é livre e é uma oportunidade que nós temos de aprender o melhor de Deus. Não é muito comum o que está acontecendo nesse final de semana, nós começarmos a próxima revista só no final de semana que vem, não é muito comum, mas também isso não é relevante. O que importa é que nós estamos estudando o melhor de Deus através do programa Educação Cristã Continuada, encerrando hoje, então, Carta aos Romanos, lição número 13. Antes da aula propriamente dita, deixa eu falar para você aqui um pouquinho da nossa revista, que é o que nós vamos aprender no próximo final de semana, começando, então, com uma aula muito especial, com 2 temas. Nós vamos estudar juntos santificação e a história da Assembleia de Deus. 2 temas, isso mesmo, 2 temas. A revista ela está dividida na primeira parte, onde nós vamos estudar santificação. Serão as 8 primeiras lições e as 5 restantes serão sobre a história da igreja. Então, nós vamos começar com sem santificação ninguém verá a Deus, será a lição número 1. Na lição número 2, o combate contra o pecado. Lição 3, crescimento e segurança. Lição 4, salvação e testemunho até na hora da morte. Lição 5, santificação e os novos desafios. Lição 6, a igreja que Cristo está edificando. Lição 7, tu me amas? É uma pergunta que Cristo fez para Pedro, mas também é uma pergunta que Cristo faz para você, faz para mim hoje. Tu me amas? E encerra a primeira parte de estudos com santificação e humildade. Então, esse ciclo de estudos, podemos definir ele como santificação e sem santificação ninguém verá o Senhor. E aí é extraordinária essa revista porque nós entramos com cases, com casos práticos, com base na nossa história, com base nos nossos, podemos chamar dos nossos patriarcas assembleianos. Nós começamos a segunda parte já estudando a história da igreja, da Assembleia de Deus e, obviamente, associando, exemplificando tudo que nós aprendemos até a lição número 8, sem santificação ninguém verá o Senhor. Para você ter um panorama, nós vamos estudar na lição 9, nasce a Assembleia de Deus no Brasil. Lição 10, o Norte é a região pioneira. Lição 11, o Nordeste recebe a chama pentecostal.
lição 12, o Sudeste é alcançado pela mensagem pentecostal. E lição 13, o Sul e Centro-Oeste completam a expansão. Então vai ser muito legal, vai ser muito oportuno nós aprendermos o melhor de Deus e aprendermos o que nós estamos vivendo hoje, o que faz parte da nossa vida, o que é a santificação sem a qual ninguém verá a Deus e o exemplo da igreja que os nossos pais, desde Daniel Berg, Gunnar Vingre, como toda a Assembleia de Deus, crescendo e se espalhando, e é o maior movimento pentecostal do mundo hoje, graças a essa doutrina que pregamos, a doutrina da santificação. Então, certamente, será um trimestre muito especial. Se você não adquiriu ainda a sua revista, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, tu não sabes o que está perdendo. Santificação e a história da Assembleia de Deus. Dois temas importantes, relevantes para consolidar os nossos estudos, começarmos muito bem o trimestre e aprendermos o melhor na escola dominical. E hoje, acabando com gosto de quero mais, vamos terminar a carta aos Romanos. Estas duas revistas, a que estamos estudando hoje e a que vamos estudar no próximo final de semana, estão disponíveis no programa Educação Cristã Continuada. Se você ainda não adquiriu essas revistas, adquira, tem esse tema e outros mais. A Carta de Romanos, ela é uma revista atual e ela não vai cair em desuso. Mesmo que nós estamos terminando hoje o estudo, a 13ª lição, ainda estará disponível. Você ainda pode adquirir, você ainda pode fazer a sua encomenda, você ainda pode baixar no seu aplicativo iOS ou no Android, você ainda pode começar agora o estudo de Cartas aos Romanos. Na sua congregação, se você quiser começar o trimestre com a Cartas aos Romanos, pois bem, faça o seu pedido e leve para a sua classe de escola dominical Cartas aos Romanos ou qualquer que seja o tema. Mas se você quiser começar com santificação, também está disponível esse tema e outros mais. São mais de 24 temas à sua disposição para você aprender o melhor de Deus. Pois bem, estão me chamando aqui para o bloco, para terminar o bloco, mas quando voltarmos, vamos começar então a aula de hoje, a lição número 13, e encerrando então este importante estudo de Carta aos Romanos. Fique ligado, fique com a dica do professor e nós voltamos logo. A paz do Senhor, querido professor. Na última lição deste trimestre, aplicações para a vida da igreja, de tudo que estudamos, você vai ver as recomendações finais da carta de Paulo, inspirado pelo Espírito à igreja em Roma, que nos alcança também hoje. A dica de hoje é: valorize a família na escola bíblica dominical. Dentro dos momentos que você tiver, você e seu coordenador e pastores, procure unir de uma forma a fazer uma grande celebração por ocasião do encerramento do trimestre. De preferência que as famílias estejam unidas, juntas, até aqueles que de repente frequentam sem estar com a família, de alguma forma una eles para que possam celebrar juntos. Uma sugestão é você fazer um álbum de fotografias, fotografar as famílias reunidas e depois expor da forma mais criativa possível. Isso vai unir a sua escola bíblica dominical, a sua igreja, e domingo de manhã será a maior reunião da sua congregação. Deus os abençoe e nos vemos na próxima escola bíblica dominical e no próximo tema. Até lá!